Olá, estudante, seja muito bem-vindo ao curso Essência. Essa é a nossa aula 4 de Física e o tema é Eletromagnetismo. Nessa aula a gente vai fazer um resumão conceitual dos conteúdos de eletromagnetismo. No final da aula vamos resolver um problema do Enem de 2018, tá? Então, antes de falar do eletromagnetismo, a gente vai voltar um pouquinho e falar de magnetismo. Então vamos começar falando dos ímãs, tá? Você provavelmente já brincou com dois ímãs, tá certo? Com pequenos ímãs. Se não brincou ainda, eu recomendo que você entre na internet, compre, eles entregam em casa, é bem baratinho, é bem legal. Olha lá. Se você pegar dois ímãs, você rapidamente vai perceber que eles têm uma bipolaridade, eles têm dois polos, tá ok? Um polo que a gente chama de sul e um polo que a gente chama de norte. Aqui eu pintei de amarelo e vermelho, mas não é uma regra, tá? Em cada material você vai encontrar de uma cor diferente, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que esses polos vão interagir entre si, ok? Então, os polos iguais vão se repelir, então tem repulsão, tá? E polos opostos vão se atrair, daqui que sai aquela velha máxima, aquele velho ditado de que os opostos se atraem. Então, aqui se fosse sul-sul, também haveria repulsão, beleza? Em segundo lugar, vamos falar um pouquinho das linhas de campo. Se colocássemos um material transparente por cima desse ímã, vamos supor que ele está em cima de uma mesa, e jogássemos limalha de ferro, pó de ferro em cima do nosso ímã coberto com esse material transparente, vidro, por exemplo, nós íamos perceber que a limalha de ferro ela ia se aglutinar pequenas linhas, tá? Bem definidas por todo o espaço. Essas linhas nós chamamos de linhas de campo e ela demonstra o formato do campo magnético. Então aqui no nosso ímã, esse seria o formato do campo magnético e a gente convencionou um sentido, tá? As linhas de campo elas vão nascer sempre no norte e vão terminar no sul. Toda linha de campo nasce no norte e morre no sul, ok? Agora eu quero falar de um outro princípio com você, que é o princípio da indivisibilidade dos polos magnéticos. Ou seja, todo ímã tem sempre dois polos, o polo norte e o polo sul. E eles não podem ser separados, pelo menos até neste momento em que pesquisadores do mundo inteiro têm tentado isolar os monopolos magnéticos, mas até aqui a gente não conseguiu, experimentalmente ainda não foi demonstrado. Então até esse momento, o que a gente tem? A indivisibilidade dos polos magnéticos. Então, se nós pegarmos um ímã e quebrarmos ele no meio, em duas partes, o que nós vamos obter? Dois pedaços que vão se formar novamente um dipolo magnético, tá? Então, desse lado aqui, que era o sul, ele continua sendo sul, e essa outra metade passa a ter polaridade norte, e aqui de novo, esse lado que era norte, continua com a sua polaridade norte, e o outro extremo vai chegar a ser polo sul magnético, tá? Se pegarmos um dos pedaços e quebrarmos de novo, vamos obter o mesmo resultado. Se formos quebrando, vai chegar uma hora que nos restará apenas um elétron, e esse elétron, ele tem polos magnéticos norte e sul. Ele tem um dipolo magnético, e se a gente quebrar o elétron, e aí vai ter basicamente energia e não tem mais nada que ser quebrado. Então, segundo a física que conhecemos até hoje, é impossível isolar monopolos magnéticos. Tudo bem? Então, voltando aqui ao nosso elétron, nós vimos que o elétron tem um campo magnético, tá? Tem dois polos norte e sul, e sabemos que toda a matéria é feita de prótons, nêutrons e elétrons. Então, todo o corpo potencialmente poderia ser um ímã. Por que isso não acontece? Vamos ver aqui. Esse desenho ilustra um material não magnético, tá? Então ele é formado por elétrons, só que os campos magnéticos dos elétrons desse corpo não estão alinhados, de modo que o campo magnético desse elétron é anulado por esse que é o contrário, e assim por diante. Então a soma de todos os campos magnéticos de cada elétron vai dar um valor aproximado a zero. Isso poderia ser uma barra de madeira, um pedaço de borracha, ou até mesmo um metal não magnetizado.
Tudo bem? Supondo que é uma barra de metal e se eu aproximar um ímã suficientemente forte perto da minha barra, o que vai acontecer? O campo magnético do nosso ímã externo vai alinhar os campos magnéticos dos elétrons do nosso metal aqui, que antes estava não magnetizado, e agora, somando os campos magnéticos de cada elétron, faz com que esse corpo se comporte como um ímã. É por isso que pregos, moedas, alfinetes, ou seja, materiais metálicos, se grudam em ímãs. Naquele momento em que o ímã é aproximado do metal, os elétrons, os campos magnéticos dos elétrons que compõem aquele corpo são alinhados e ele passa a ser atraído pelo metal. Você já deve ter ouvido falar que a Terra e outros planetas têm campo magnético. Vamos falar um pouquinho sobre isso na próxima lousa. Bom, estudante, então aqui é um desenho bem simplificado da Terra, tá? Como não é uma aula de geografia, dá para passar, tá? Ok? O importante é a gente visualizar que aqui é o hemisfério norte, aqui é o hemisfério sul, tá? Pegando uma bússola e colocando ela em diversos pontos, nós conseguimos fazer um mapa do campo magnético da Terra, do campo geomagnético. E o campo geomagnético ele vai ter o formato aproximado de um campo magnético de um ímã de barra, tá? Com os polos muito próximos daquilo que a gente chama de polo geográfico. A gente já vai ver que eles não coincidem, tá? Então as linhas de campo vão ter esse formato aqui ao redor. Eu não desenhei ele tridimensional, mas você pode imaginar ele saindo por toda a superfície da Terra. Você já pode imaginar como isso daqui foi importante para a navegação, tá certo? E olha que legal, de qualquer parte do planeta Terra, a sua bússola vai apontar com o norte para um certo ponto que nós chamamos de norte geográfico. Na verdade, o polo norte geográfico e o polo que nós já vamos ver que é o sul magnético não coincidem, eles não estão exatamente no mesmo lugar. O que define norte e sul geográfico é o eixo de rotação da Terra. Tá, ok? Se você pegar o terrestre, você vai ver que ele tem aqueles pininhos nos quais o globo inteiro vai girar. Aquilo é o polo norte e sul geográfico. O polo norte e sul magnético não coincidem com esses pontos, eles ficam um pouquinho afastados, tá? E eles são invertidos. O polo sul magnético fica próximo do polo norte geográfico e o polo norte magnético fica perto do polo sul geográfico. Não exatamente no mesmo ponto, mas relativamente próximo. Por que isso acontece? Vamos lembrar que a nossa Terra ela vai se comportar como um grande ímã. Então, os polos opostos vão se atrair, ou seja, se o nosso polo norte está sendo atraído para essa região que a gente chama de norte, é porque essa região tem um polo sul magnético. Então, por que nós chamamos de norte? Nós chamamos de norte porque o norte da bússola aponta para lá. Se olharmos aqui na outra extremidade, o sul da nossa bússola sempre vai apontar para essa parte do globo, tá? Logo, aqui deve ser um norte magnético, para que os opostos se atraem. Por que nós chamamos de sul? Porque o sul da nossa bússola sempre aponta para cá. Então, esse é o polo sul geográfico. Você pode estar se perguntando, mas de onde vem o campo magnético da Terra? Será que aqui dentro tem uma grande barra de ímã? Não. Não existe um modelo muito bem exato, muito bem comportado do que gera o nosso campo geomagnético. Mas nós sabemos que dentro da Terra nós temos um fluido e esse fluido ele tem cargas elétricas e é essa parte que nós vamos ver na próxima lousa. Essas cargas elétricas em constante movimento, por causa da convecção no interior da Terra, essas cargas elétricas em movimento vão gerar o nosso campo magnético. Ok, estudante, então por que do termo eletromagnetismo? Tá? Aqui dentro a gente pode ver a parcela eletro, que vem de eletricidade, que é um tipo de fenômeno, tá? E de magnetismo, que é um outro fenômeno, tá certo? Então, em 1600, o físico e médico Gilbert escreveu um compêndio, tá, que tratava desses assuntos em separado. Então, por muito tempo, eletricidade e magnetismo foram tratados como ciências, como campos da ciência diferentes, distintos.
Ørsted percebeu que quando ele fechava um circuito ligado a uma bateria perto de uma bússola, a agulha da bússola mexia no momento em que o fio era ligado. Então ele fez essa suposição: será que a eletricidade que passa pelo fio ela está gerando algum tipo de campo magnético? Tá? Quem vai estudar isso mais a fundo é o Ampère. Inclusive o Ampère, no mesmo artigo, ele vai fazer essa suposição, e no mesmo artigo ele vai dizer: será que dentro da Terra tem fluidos elétricos em movimento gerando o campo magnético? E mais tarde, com uma bússola, foi feito o mapeamento de como é o campo magnético ao redor de fios percorridos por correntes. Então, para a gente aqui é importante saber duas coisas: qual é o formato do campo ao redor do fio e qual é o sentido do campo ao redor do fio. Sempre lembrando que o nosso campo magnético ele tem um sentido, ele sempre sai do norte e vai para o sul. Tudo bem? Então já vamos adiantar aqui, ó. No caso de um fio retilíneo, o campo magnético ele é circular ao redor do fio. A gente consegue determinar isso muito facilmente. É só pegar uma bússola e posicionar ela em diferentes posições ao redor de um fio percorrido por corrente, e a gente vai ver que ele vai ter esse formato circular. Inserir esse fio numa superfície plana, tá? E jogar limalha de ferro ao redor desse fio, tá? Sobre essa superfície. Da mesma forma que a gente determinou o formato do campo magnético de um ímã de barra, a gente perceberia que o campo magnético ao redor de um fio é circular. Tudo bem? Para determinar o sentido do campo, nós vamos adotar a partir de agora a regra da mão direita. E olha como é fácil aplicar a regra da mão direita. O seu polegar vai ser o sentido da corrente, ele sempre vai apontar para o sentido da corrente, e o sentido possível de rotacionar a sua mão, os seus dedos, é o sentido do campo magnético. Então, nesse primeiro caso, a corrente está nesse sentido, tá? Então, nós podemos rotacionar a nossa mão ao redor desse fio nesse sentido, ou seja, aqui atrás o campo está descendo e aqui o campo está subindo. Tudo bem? Vamos olhar aqui nesse segundo exemplo. Aqui o sentido da corrente está para cima, tá? Então, desse lado aqui do fio, o campo está vindo nesse sentido, e para cá do fio ele está entrando. Então, nós podemos desenhar, podemos supor que o nosso campo magnético tem esse sentido aqui. Fácil? Tudo bem? Agora eu quero que você imagine que o fio está saindo do plano do papel, ou aqui do plano da lousa que você está vendo, ou do papel que você está estudando, da sua prova, etc. Tá? Esse símbolo de pontinho quer dizer que a sua grandeza, o seu vetor, ele está saindo. Tudo bem? E esse xizinho quer dizer que o nosso vetor, que a nossa grandeza, está entrando aqui no plano da lousa ou no plano do papel. Tudo bem? Então, de novo, vamos fazer a regra da mão direita. Nesse primeiro caso, com a corrente saindo, tá? O sentido de rotação é anti-horário. Vamos fazer aqui, ó. Anti-horário. Tudo bem? E aqui com a nossa corrente entrando, vamos posicionar de novo. O sentido da nossa corrente vai ser horário. Tudo bem? Fácil? Então, o I é de corrente, e aqui o campo magnético, nós vamos dar um símbolo para ele também, que é a letra B, que quer dizer indução magnética, quer dizer que é o campo magnético. Então o I é o símbolo para corrente elétrica e o B vai ser o símbolo para campo magnético. Agora, se o nosso fio tivesse um formato circular, aqui no caso a nossa espira, tá? Uma espira é um fio percorrido por corrente, que pode ser percorrido por corrente, que tem um formato aí fechado, aqui no nosso caso um formato circular, tudo bem? Então eu vou ligar aqui a nossa espira nos terminais dessa bateria. Aqui desse lado esquerdo
o polo positivo e desse lado direito o polo negativo, tudo bem? Então só para te lembrar que a corrente sempre sai do polo positivo, então a nossa corrente aqui, ó, ela vai fazer esse sentido horário nesse exemplo. Poderia ser o contrário? Se a gente inverte aqui a polaridade da bateria, seria o contrário, tudo bem? Então eu escolhi aqui 3 pontinhos para a gente determinar o sentido do campo aí dentro da espira. Então vamos lá, ó. Vou começar por esse pontinho aqui. Nesse ponto, a nossa corrente está o quê? Subindo. Então quando a gente rotaciona a nossa mão, a gente percebe que o nosso campo está o quê? Nosso campo aqui dentro da espira, ele está entrando. E o símbolo para entrando é X. Vamos confirmar? Olha, aqui nesse ponto de cima, a nossa corrente está para a direita. De novo, fazendo aqui a regra da mão direita, o campo está entrando, tá? E aqui nesse terceiro ponto, a nossa corrente está para baixo. E de novo, fazendo a regra da mão direita, o nosso campo está entrando. Ou seja, o vetor campo magnético dentro da espira é entrando. Tudo bem, então aqui nós já vimos que correntes elétricas, ou seja, fenômenos elétricos, geram campos magnéticos. O Faraday se perguntava, será que o contrário também é possível? Será que se eu jogar um campo magnético externo aqui dentro de uma espira, ela vai gerar uma corrente no fio? Ele fez uma série de experimentos e percebeu que sim, tá? Quando você coloca dentro de uma espira ou de um conjunto de espiras que vai ser uma bobina, tá? Um campo magnético variável, nesse fio vai surgir uma corrente. Essa corrente, por sua vez, ela vai gerar um campo que vai ser o campo que a gente chama de induzido. Então, se eu jogar um campo magnético variável externo a uma espira ou a uma bobina, vai gerar uma corrente induzida na minha espira e essa corrente induzida vai gerar um campo magnético induzido. Tá? Esse princípio ele foi fundamental para a geração de energia elétrica, tá certo? Então, basicamente, o que são as turbinas numa hidrelétrica ou numa termoelétrica ou em outro processo de geração de energia elétrica? Você tem um conjunto de bobinas que elas vão ser giradas nas proximidades de um ímã, ou você vai girar o ímã, vai pegar energia mecânica para girar o ímã nas proximidades de uma bobina. E dentro dessa bobina, como o campo magnético está variando, ele vai gerar uma corrente elétrica que vai ser jogado para ser utilizado numa rede externa pela sociedade, pela indústria e assim por diante. Agora nós vamos ver o exercício do Enem sobre eletromagnetismo que caiu nesse último ano de 2018. Vamos lá? A tecnologia de comunicação da etiqueta RFID, chamada de etiqueta inteligente, é usada há anos para rastrear gado, vagões de trem, bagagem aérea, carros nos pedágios. O modelo mais barato dessa etiqueta pode funcionar sem baterias e é constituído por 3 componentes: um microprocessador de silício, uma bobina de metal feita de cobre ou de alumínio que é enrolada em um padrão circular, e um encapsulador, que é um material de vidro ou polímero envolvendo o microprocessador e a bobina. Na presença de um campo de radiofrequência gerado pelo leitor, a etiqueta transmite sinais à distância de leitura e é determinada pelo tamanho da bobina e pela potência da onda de rádio emitida pelo leitor. A etiqueta funciona sem pilhas porque o campo elétrico da onda de rádio agita elétrons da bobina. Alternativa B. Elétrico da onda de rádio cria uma tensão na bobina. Alternativa C. Porque o campo magnético da onda de rádio induz corrente na bobina. Alternativa D. Porque o campo magnético da onda de rádio aquece os fios da bobina. E alternativa E. Porque o campo magnético da onda de rádio diminui a ressonância no interior da bobina. Vamos lembrar que uma onda de rádio é uma onda eletromagnética. Ou seja, dentro dessa onda eletromagnética eu tenho campos elétricos e campos magnéticos. Quem é o campo? Qual campo elétrico ou magnético que vai gerar
essa resposta do nosso dispositivo. Como nós vimos nessa aula 4, é o campo magnético que é capaz de induzir uma corrente no interior aí de uma espira ou de uma bobina, e essa corrente induzida ela vai gerar um campo de resposta, um campo induzido que o nosso leitor, que o nosso emissor de rádio também vai ser um receptor e também vai receber esse sinal de rádio. Então a resposta alternativa C, porque o campo magnético da onda eletromagnética vai induzir uma corrente elétrica na nossa bobina, tá? Fazendo com que esse rastreador ele seja eficaz, seja possível rastrear o gato. Então é isso aí, estudante, muito obrigado pela companhia. Eu te espero na aula 5, que é uma aula sobre ondas, tá? Não deixe de fazer as atividades da plataforma e até lá!